Seja muito bem-vindo aqui no canal Meu Caminho de Céu. Meu nome é Fernanda Portronieri, eu sou doutora em educação, logoterapeuta, mãe de 5 e hoje nós vamos conversar sobre aquele filho que tem um temperamento explosivo, que responde na frente das pessoas, que se joga no chão, que às vezes tem ataque de fúria que você não sabe muito bem o que fazer. Se você tem este filho com essas características, em que você sente até vergonha às vezes da forma como ele se comporta, que você se sente insegura do comportamento dele, principalmente para fora de casa, porque hoje a gente vai trabalhar este temperamento que é o colérico. Se você não sabe o temperamento do seu filho, não conhece, eu te convido a conhecer um pouco mais o meu canal, que aqui a gente trabalha também essas questões de temperamento. Tem uma aula sobre isso, sobre as principais diferenças e como que a gente consegue identificar esses temperamentos das crianças, né, dos adultos, enfim, né, o nosso temperamento. Mas também tem um teste online que eu também vou deixar aqui o link gratuito para você ter uma direção. O temperamento, na verdade, a gente não consegue descobrir com um teste, mas o teste nos dá ali umas pistas. É muito mais na observação do cotidiano e principalmente na primeira infância que a gente consegue identificar esse temperamento. Mas vamos lá, a aula de hoje é o que fazer com aquele filho explosivo, como conduzi-lo para que volte a ter paz em casa e a gente pare de sentir culpa com relação à educação dos nossos filhos. Temperamento, eu costumo dizer que é a lente com que a gente enxerga o mundo. Temperamento é a forma como a gente reage às situações. Costumo chamar também de DNA da alma, sabe? Tal como quando a gente tem uma predisposição genética para algo biológico ou psicológico, a gente tem uma predisposição da alma de como a gente vai reagir, de como a gente vai enxergar, de como a gente vai conduzir determinadas situações. Mas há muito preconceito com relação aos temperamentos, principalmente no nosso meio católico, dizendo que ele é como se fosse um horóscopo. E não é. Na verdade, assim, o que a gente tem que ter em mente é temperamento não é o nosso fim. Ele não é algo que nos engessa, ele não é a nossa muleta de justificativas sobre os nossos maus comportamentos. Muito pelo contrário, conhecendo o temperamento, a gente consegue saber com mais maestria como cursar um caminho de melhora pessoal e de mais compaixão com o outro e de ajudar a conduzir o outro a um caminho de santidade. O temperamento é isso, é eu entender qual é essa predisposição da minha alma para fraquezas e para potências para que eu consiga reagir. Então, o temperamento é algo que Deus me deu. O temperamento é algo que Deus deu para você, que Deus deu para o seu filho, que Deus deu para o seu marido, e não é fruto de um acaso. O temperamento não foi um fruto do alelo, sabe? Assim, não é. Aliás, nada na nossa vida é fruto do acaso. Tudo foi feito por Deus, com um único pensamento, com um único plano de melhorar a nossa chance de céu. É a nossa maior chance de salvação, é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente são as pessoas com as quais a gente convive. Né? Nada é fruto do acaso. Então, o temperamento do meu filho, desafiador. O temperamento do meu marido, às vezes colérico, desafiador. O meu temperamento, se você for colérica, né, essa é a sua melhor chance de ser. Então, conhecer esse temperamento, saber como ordená-lo, é um caminho, não é o todo, entende? Temperamento não nos resume, nós não somos temperamentos, nós somos um todo. E neste todo, que é composto pela minha composição genética, pelo meu bio, pelo meu psíquico, pela minha história, o momento histórico em que eu estou inserida, o local em que eu nasci, né, o contexto social, geopolítico, enfim, a gente é esse todo, e neste todo, uma parte dele é o temperamento. E eu diria que o temperamento é uma parte que, assim, vira muitas chaves na nossa vida de uma questão do dia a dia prático. Eu, entendendo o temperamento dos meus filhos, eu consigo mudar a forma como eu me comunico com eles para que eles entendam melhor, aceitem melhor, reajam melhor, para que eu consiga conduzi-los melhor. E eu vejo essa reação do temperamento muito imediatamente. Diferente da construção de uma personalidade, por exemplo. A personalidade é fruto de um trabalho de uma vida, em que a gente vai formando aquela personalidade. E outras vozes vão alimentando aquela personalidade, outras questões vão alimentando aquela personalidade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de temperamento, que é uma coisa que a gente pode, com pequenas ações, começar a ver a diferença.
Pois bem, então sabendo disso, né, que temperamento não me define, temperamento não me resume, eu não sou somente o meu temperamento, mas eu também sou temperamento, e eu não posso excluir isso. Conhecendo, eu tenho mais liberdade, mais ferramentas para agir. Né? Então, eu não quero que vocês tenham uma visão limitada ou superficial de que o temperamento é tudo. Não é mesmo. Mas ele é uma parte integrante e importante que me ajuda a ter facilidade na condução daqueles que me são confiados. Né? Então, assim, o meu objetivo é levar meus filhos para o céu, meu marido para o céu, é contribuir para esse plano de salvação, meu e deles. E neste encontro com o outro é que a gente começa a entender as nossas fraquezas e as nossas potencialidades. Se a gente vivesse sozinho, seria muito mais difícil a gente encontrar essas fraquezas e potências. Mas no encontro com o outro é que a gente consegue perceber essas fraquezas e essas potências. E a minha missão enquanto mãe é potencializar no meu filho aquilo que Deus deu para ele de melhor. E o temperamento, ele não é todo ruim e nem todo bom, né? É uma tendência da alma, é uma predisposição, é uma inclinação a algumas virtudes e alguns vícios. Quais são essas virtudes e vícios que a gente consegue identificar mais numa pessoa que é denominada colérica? O colérico, ele é muito líder, ele tem uma capacidade de liderança absurda, a gente percebe isso nas crianças com muita facilidade. Aquela criança que conduz a brincadeira, aquela criança que determina os papéis, porque eu vou fazer isso, você vai falar aquilo, né? Aquela criança que quer que seja do jeito dela. É uma liderança ainda tirana, uma liderança tirana, mas é uma liderança. E a gente precisa pegar essa liderança e transformá-la de maneira que ele seja de fato um líder, de maneira que ele seja de fato use essa liderança como Deus sonhou para ele. Então, o temperamento é algo que Deus plantou em nós. Né? Então, o colérico é líder, o colérico ele tem uma sede de justiça muito grande. Só que se a gente está falando de crianças, se a gente está falando da educação dos filhos, né, e é este o objetivo desse vídeo hoje, é como que eu posso usar o temperamento, o conhecimento que eu tenho do temperamento para propiciar, né, para promover a educação do meu filho de uma maneira que eu tenha paz e não sinta culpa. Eu preciso lembrar que a criança, ela não sabe muito bem o que é justiça. Ela tem um ímpeto da justiça. Ela tem a sementinha da justiça um pouco mais aflorada do que os outros temperamentos. Então, qualquer movimento que ele julgue ser injusto, ele reage com ira. Então, esse é um dos vícios do colérico. A ira, a raiva, a explosão é o grande vício do colérico que a gente precisa trabalhar ao longo da vida dessa criança. Então, essa criança, se ela se sente injustiçada, ela responde com ira. Mas veja, o senso de justiça é uma coisa ruim? Não, não é. E eu preciso potencializar, eu preciso delinear, eu preciso dar medidas e tons e tamanhos. Eu preciso fazer isso com o meu filho, com a minha filha. Eu preciso que ele entenda o que é justo, o que de fato, que às vezes a igualdade não é justiça, né? A gente ouve muito dos filhos, às vezes, uns questionamentos assim, né? Mas assim, você não fez assim para fulano e fez assim comigo. Mas você deixou a minha irmã e não me deixou, né? É esse senso de justiça que ele ainda não tem, que ele ainda não consegue ver com contornos claros, pela imaturidade do córtex cerebral, pela própria imaturidade de vida, por não ter comparações, por não ter conhecimentos. A minha missão é ir dando o tom da justiça e entender que se ele se sentir injustiçado, ele vai reagir com ira. E eu preciso, você é conivente com a ira, com a explosão dele? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma vez entendido que ele tem uma predisposição à justiça, ele tem uma predisposição à justiça, ele não sabe o que é justiça e ele responde com ira, eu tendo a olhar para essa criança com mais compaixão. Tal como quando a gente tende a olhar com mais compaixão, uma criança, pois deveríamos, né? Se a gente não olha, a gente deveria. Uma criança que acabou de deixar a fralda e faz cocô no chão. Eu não posso julgar essa criança. Ela não sabe, ela não tem o controle do instinto. Entende? Eu preciso olhar para essa criança com as capacidades, com as potências e com os limites que ela tem. Essa criança não tem controle do esfíncter, né? Que é a musculatura que controla
a evacuação, né? Não só a evacuação, a gente tem vários esfíncteres ao longo do nosso sistema digestório, mas essa criança não tem o controle do esfíncter anal, que é o que abre e fecha, né? Ela não sabe que ela tem esse controle, ela está desenvolvendo essa habilidade, ela não tem essa ferramenta. Bem como ela não tem uma consciência social ainda do que é o pudor, o que é para fazer em público, o que é para fazer privado, a questão de desagradar o ambiente, né? O que é agradável, o que não é. Ela não tem esses conhecimentos. Então, é óbvio que essa criança, se eu não educá-la, né? Se eu não fornecer essas ferramentas para ela não tem como criar juízo de valores. E a consequência é ela fazer cocô e xixi no chão. E aí eu ensino. Se eu sei disso, eu preciso agir com mais caridade com essa criança. Ela não tem as ferramentas necessárias para ainda aprender. E eu vou fornecer essas ferramentas. Como que eu vou fornecer? Educando, repetindo, com paciência, explicando, né? Conduzindo. Não, amor, não é aqui que a gente faz xixi. A gente faz xixi aqui. Vamos limpar. Ó que fedor, ó que cheiro ruim, né? É sujo, é caca, faz dodói, tem bichinho. A gente vai fornecendo uma série de informações e a criança começa a construir na cabeça dela um arcabouço de relações. E eu preciso entender também que essa criança, ela não tem o cérebro desenvolvido completamente para acionar essas relações de causa e efeito, de consequências ou de complexidade, sabe, de complexar esses fatores, né? Como a gente tem, por exemplo, eu sei que as fezes têm bactéria e que se eu pegar e colocar na boca, ou se eu me sujar, ou se eu não lavar a mão, eu corro um risco de ter uma doença. A criança não consegue estabelecer essa relação. Nós precisamos fornecer essas ferramentas. Pois bem, feito esse paralelo, né, de ferramentas, eu entendendo que a criança não tem ferramentas adequadas para lidar com aquela situação, a minha paciência tende a aumentar. Eu tenho que ter caridade com essa criança, porque ela não tem as ferramentas. Da mesma forma, eu olhando para essa criança e sabendo que ela tem um senso de justiça aumentado, né? Então, ela sente mais a injustiça do que os outros temperamentos. Porém, ela não sabe o que é justiça. Então, ela sente aquela coisa de eu fui injustiçado, mas às vezes ela não foi injustiçada. Mas pera, ela não sabe. Eu preciso fornecer essas ferramentas para ela. E sei também que o colérico tem um ímpeto da ira. Sei também que o colérico tem um ímpeto da vaidade. Ele é mais cheio de si. Então, veja, eu começo a traçar um mapeamento dessa genética da alma, né? Desse DNA da alma, como eu gosto de chamar. O colérico tem uma tendência ao orgulho e à ira, mas também, pelo outro lado, pelo lado positivo, ele tem uma tendência natural à liderança e à justiça. Ele mete as caras. Né? Então, se a gente fosse traçar a característica geral desse colérico, vamos pensar num adulto, é aquela pessoa que quando bota uma coisa na cabeça vai, sabe? Ele é objetivo, ele é determinado, ele não vê obstáculos, ele vai que nem um trator por cima dos obstáculos. Ele tem esse senso de justiça, então ele tende a brigar pelo que ele julga, brigar mesmo, né? E isso é sensacional, isso é muito bom, sabe? A gente precisa de pessoas com senso de justiça e que briguem por nós. Né, que briguem pelos outros temperamentos que não têm esse ímpeto. Isso significa que os outros temperamentos não podem desenvolver essa habilidade? Claro que não, todos podemos desenvolver essa habilidade. Mas é óbvio que o colérico tem essa habilidade maior. Assim como, se a gente pensar pelo lado biológico, há pessoas que nascem com uma habilidade maior para a corrida, há pessoas que nascem com uma habilidade maior para algum esporte, para a intelectualidade. São dons e talentos que Deus nos deu para a transformação do mundo, para o plano de co-salvação. O ser humano tem a capacidade de transformar as coisas, de transformar o mundo. E essa transformação, todas essas capacidades, têm um único objetivo, que é o céu. Então eu preciso colocar isso e todas as dificuldades que eu tenho de educar uma criança em escala de céu, né? Eu adoro essa expressão, coloque em escala de céu, porque aquela dificuldade com aquele colérico ou qualquer outro temperamento, né? Que hoje o foco é o colérico. Aquela dificuldade com meu filho colérico, explosivo, gritão, orgulhoso, vaidoso, né?
eu sei que ela é desafiadora. Eu sei que às vezes ela chega a nos machucar no sentido de, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou errando, eu não sei conduzir meu filho, eu não sei mais o que eu faço. E às vezes eu cheguei a ouvir já de relatos de mãe a dúvida sobre se a criança era má, entende? Será que meu filho é mau? Será que eu não estou sabendo conduzi-lo para o bem, né? E aí eu quero trazer esse conforto no seu coração, né? Primeiro de que todos nós temos uma tendência natural ao mal, pela concupiscência, pela marca do pecado original. Todos nós temos essa tendência a voltar-nos para nós mesmos, para priorizar as nossas vontades, né? E isso também é explicado pelo nosso sistema neuronal, pelo desenvolvimento do nosso cérebro. A gente tem o sistema límbico, que é o que fica aflorado quando a gente está em situação de estresse, que é o de preservação da energia, busca do prazer e fuga da dor. Então, quer dizer, é olhando só a mim, né? E na criança, este é o único sistema que está desenvolvido na criança pequena. Não à toa, o bebê só se comunica chorando. Ele chora quando sente dor, né? E ele para de chorar quando ele está bem. Ele não tem um sistema neuronal desenvolvido, entende? O cérebro dele não está com todas as capacidades preenchidas. E a criança vai desenvolvendo e adquirindo essas habilidades. Então, sim, né? Todos nós temos essa concupiscência, temos essa tendência ao pecado, temos essa tendência a nós mesmos. Estamos agarrados à nossa matéria, ao nosso prazer, né? Temos dificuldades de causar dor em prol do outro. Eis o chamado de crescimento à virtude. Quem quer me seguir, pegue sua cruz e me siga, né? É isso que a gente vai caminhando ao longo da vida, de como fazer o bem, independente do prazer, de como fazer o que é certo, e não que estamos dizendo que o prazer é errado, entende? Mas que o bem deve ser maior do que o prazer. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, é esse caminho do bem. Então, não que o temperamento em si seja um temperamento ruim, não existe um temperamento bom e um temperamento ruim, mas todos têm suas características, suas tendências, né, ao vício. E conduzir essa criança de uma maneira acertada, né, ajuda muito para que tanto essa criança consiga potencializar seus dons, porque a forma de conduzir um colérico não é interrompendo a sua liderança ou acabando com o seu senso de justiça ou terminando com essa fúria que ela é importante, entende? Muitas vezes a gente precisa agir com fúria, muitas vezes esse fogo é importante. Se a gente está diante de uma injustiça, a gente tem que se levantar, né? Quantos de nós não ficamos chocados com o que aconteceu daquela moça que morreu nos Estados Unidos, a facadas no metrô, e ninguém se levantou com fúria. Ninguém teve essa capacidade de olhar o sofrimento alheio, né? Essa fúria, ela é necessária para a gente defender os nossos valores. Essa fúria, ela é necessária para a gente defender o bem, para a gente defender a verdade, para a gente defender os indefesos, para a gente defender a vida. Então, essa fúria do colérico, ela é fundamental. Líderes que tenham essa fúria direcionada para o bem, ela é fundamental. Essa fúria, né, que conduz para o bem, ela é fundamental. Então, nossa missão é conduzir esse colérico para que ele mantenha a sua liderança, para que ele potencialize essa liderança para o bem, para que ele use esse fogo para conduzir para a justiça do bem. Então, como que a gente vê essas características nessa criança? É uma criança com uma energia que não acaba. É uma criança, então ela é travessa, mais travessa que as outras crianças. É uma criança que precisa gastar essa energia. Então, colérico, o que ele precisa? A princípio, já começa a notar. O colérico precisa de contato com a natureza. Ele precisa de espaço aberto para ele correr e gastar essa energia. Ele não pode ficar muito tempo no ambiente fechado, porque ele não tem como dissipar essa energia. O temperamento quente, né, o colérico, repito, tem live sobre isso, então não vou ficar retornando a diferenciação desses temperamentos. Mas só para entender a diferença dele com os outros, no sentido de
bater o martelo, né? Tipo, qual temperamento sou eu? É nesse tocante que eu quero pegar. O colérico, ele precisa, né, por ser um temperamento quente, ele expande. Então, se ele expande, ele precisa do contato com a natureza, do ar livre, todos precisamos, tá? Não sejamos superficiais, não olhemos somente para essa superficialidade. Ah, só o colérico precisa. Não, todos precisamos. Mas o colérico é nesse sentido de uma necessidade maior pela expansão e pela quentura dele, entende? Como se fosse uma panela de pressão. Então eu preciso abrir para que se expanda, para que não exploda. Então o colérico e o sanguíneo são os dois temperamentos do quadrante quente. Então ambos guardam essa característica da expansão. Ambos guardam essa característica da necessidade do convívio com muitas pessoas. Então são temperamentos que gostam de liderar. Mas o sanguíneo é uma liderança que busca aprovação. Então, se você está em dúvida aí com seu filho se ele é sanguíneo ou se ele é colérico, o colérico não está nem aí para aprovação, sabe? Ele quer mandar. Ele não está preocupado se o amiguinho concorda com ele. Ele quer enfiar a goela abaixo, sabe? O sanguíneo não. Ele tende a ceder mais. Ele tende a abrir mão, às vezes, do que ele quer para agradar o outro, porque essa preocupação com o que os outros estão pensando para ele é super importante, né? Óbvio, vamos de novo, não fiquemos na superficialidade. Adolescentes, todos vão buscar aprovação. Então, de alguma maneira, todos vão ceder, mas a tendência natural, né, no momento de checkmate, assim, a gente percebe essas conduções diferentes. O colérico tende a se impor e ele não tá lá muito preocupado. Às vezes ele nem percebe que os outros se desagradaram, porque é importante a palavra dele. Diferente de um sanguíneo, que percebe que o outro ficou chateado e tenta já arrumar com parcimônia, né? Ambos são explosivos, no sentido de falar o que pensa, de reagir de maneira, às vezes, brusca, de você falar e bater boca. Então, o filho sanguíneo também tem isso. Qual que é a diferença? O colérico, por ele estar no quadrante, ele é quente, mas ele é seco. Ele divide um pouco das características com o melancólico. Então, o sanguíneo divide características com o fleumático. Eles são temperamentos úmidos. O que é essa característica úmida e o que é essa característica seca? A característica seca, né, que o colérico divide com o melancólico, é aquela característica do guardar, do criar raiz, do armazenar. Então, é um temperamento que não perdoa com facilidade. Se perdoa, né? Não vamos botar como perdão, porque perdão é uma habilidade de virtude também, né? É uma graça de Deus, óbvio, mas é virtude em que a gente tem que crescer. No sentido de esquecimento. É isso que eu quero dizer. Então, o temperamento colérico não esquece. O sanguíneo, você brigou com ele, dá 2 minutos, ele já não lembra mais. Ele não fica naquilo, sabe? O sanguíneo brigou, se mudou o foco da brincadeira, ele já tá brincando de novo. O colérico não. O colérico torce o nariz e o colérico continua na sua postura de quem tá certo sou eu, de que ele tá naquela posição de líder, né? Um líder tirano ainda. As crianças são esses pequenos líderes tiranos quando são coléricos e a gente precisa ir trabalhando essa liderança. A gente precisa ir mostrando o que é justiça. Vou dar um exemplo para vocês de um livro que chama O Mendigo e o Príncipe, que eu li com meus filhos todos há uns anos atrás. A gente já leu algumas vezes esse livro, mas ele é excelente para a gente trabalhar a característica do líder que pensa em prol de todos. Porque quem que é o líder? Quem é esse líder que Deus sonhou? Quem é o rei? Quando a gente vê nas Sagradas Escrituras, as características de um rei, as características de um líder do povo é aquele que serve, é aquele que lidera como um sacrifício, né? Eu coloco a minha vida em prol dos outros. Não é uma liderança de destaque, de status, é uma liderança de subserviência, uma liderança que pensa no todo. Então, esse livro é ótimo para a gente trabalhar as características de um líder. É um clássico da literatura e ele é muito leve de ler, assim, muito gostosinho. Qual que é a história? Eu vou tocar rapidamente para vocês entenderem qual que é o ponto que eu trabalhei com o meu colérico em casa. Existe um mendigo e um príncipe, ambos são idênticos de fisionomia.
O mendigo cresceu numa família disfuncional, o mendigo sofre com um pai alcoólatra que é agressivo, a mãe é uma mãe omissa, bem aquela característica de uma omissa que não consegue sair dessa situação de violência doméstica. Porém, esse mendigo, ele é criado entre aspas, né? Ele é apadrinhado, digamos assim, por um sacerdote. E esse sacerdote, que também é pobre, que também mora ali naquele cortiço, naquela zona mais humilde em que eles vivem, naquele mesmo local, esse sacerdote se incumbe de caridosamente educar essa criança com valores, com virtudes, com o latim. Então, ele sabe latim, ele sabe filosofia, né? Ele tem uma educação muito boa e ele enxerga isso a vida de uma maneira muito, muito boa nesse sentido, né? De missão e tudo mais. Mas é uma criança, e é uma criança que um dia sonhou em ter um dia de príncipe. E o príncipe, também muito nobre, muito de uma alma muito caridosa, com um rei muito bom, muito justo, o pai dele, o rei, também muito justo, mas uma criança que cresce como um futuro, e o pai está doente, quer dizer, ele tá sendo preparado para assumir o trono ainda criança. Cheio de responsabilidade, cheio de reuniões, cheio de decisões importantes para tomar, ele sonha em ter uma vida comum, uma vida, mesmo que seja pobre, um dia comum de criança. E um dia, numa das festas que o reinado abre para o povo, né? O mendigo vai até esse local, o cachorro acaba entrando, ele tem um cachorro que acaba entrando para dentro do castelo, enfim, ele consegue entrar no castelo. Acontece lá um monte de coisa para que esses dois se encontrem, e aí que começa a trama. E esses dois se encontram e ficam chocados com as semelhanças que eles têm física, e eles falam, meu Deus, vamos trocar de corpo um dia. E a ideia era trocar de corpo ali, naquele dia, né, e depois destrocar. Só que o guarda, quando eles trocam de roupa e tudo mais, o guarda pega o rei, o príncipe que estava vestido de mendigo e bota na rua. E aí começa toda a história, né? E aonde que eu quero pegar? Só dei essa introdução para vocês entenderem que esse mendigo, esse príncipe que está vestido de mendigo, quando está na rua, ele pensa assim, aonde que eu vou, meu Deus, onde que eu vou dormir, né? Ele acaba indo para uma igreja que foi construída por ele e pelo pai, o rei, junto com um abrigo que recolhia menores abandonados e dava comida, banho, enfim, era um local ali de acolhimento. Bom, eles vão me receber muito bem, eu vou chegar e vou falar que eu sou o príncipe e tudo mais, eles vão me receber e depois a gente acaba com esse mal-entendido. Chegando lá, ele fala que era o príncipe e óbvio que os meninos, adolescentes, jovens, não acreditam, porque ele está vestido de mendigo, batem nele, fazem, né, zoação, zombam, enfim, agridem e colocam ele para fora. E neste momento da história, antes de eu continuar a leitura, eu viro para os meus filhos e pergunto, falo, tá, o que você acha que esse príncipe que está vestido de mendigo pensou? Como vocês agiriam? O que vocês pensariam, né? E eles começam a falar, o meu colérico, que eu ia destruir, né? Porque antes ele fala assim, eu preciso, assim que eu voltar para o reino, tomar uma decisão drástica, eu vou falar com meu pai. E eu falo, o que vocês acham que foi essa decisão drástica? E as crianças assim, que tem que destruir, tem que botar as crianças no olho da rua, que não sei o que lá, não sei o que lá, eles começam a falar, né, com esse senso de justiça torto, entende? Esse senso de justiça que não está alinhado. Eles têm esse ímpeto, né? O menino foi injustiçado. Mas espera, o que é justiça? E aí eu continuo a leitura e a leitura nos surpreende com essa figura de um líder. Esse menino fala assim, eu preciso falar para o meu pai que além de comida e moradia, a gente precisa dar formação humana. Esses meninos precisam entender como acolher as diferenças, como acolher o outro, como entender as situações, o que é o ser humano. A gente precisa dar aulas de filosofia, de latim, de teologia, de religião, né? Da nossa religião, da nossa fé católica. O livro se pauta muito nessa fé católica. Então, ali eles ficaram chocados. Eu falei, esse é o senso de justiça, porque esses meninos não tiveram essa ferramenta e o líder é aquele que se sacrifica em prol do outro, senão ele é tirano. Né? Então, a gente vai trabalhando com esses coléricos, esse senso de justiça. Eu só queria dar esse exemplo para vocês entenderem como é a visão de justiça da criança, né, de um colérico, esse ímpeto da raiva do injustiçado e como a gente pode trabalhar isso.
Então é isso, né? Aí voltando para o nosso roteiro, a grande diferença do melancólico, que divide o quadrante ali com o colérico, é que o melancólico, ele pensa 1 milhão de vezes antes de agir. Ele é sistemático, o colérico também tende a ser sistemático, também tende a traçar o seu plano antes de agir. Ambos são, assim, nesse sentido de uma estratégia, né, para o sucesso, né, digamos assim. Porém, o melancólico é aquele que pensa no plano A, plano B, plano C, plano D, ele não verbaliza, então ele não tem esse ímpeto, esse fogo de falar o que pensa. Muitas vezes ele não fala, ele não verbaliza, né? Porque às vezes a gente confunde, meu filho também é sistemático, meu filho também ele é rancoroso, né? E o colérico, ele age no impulso. Se ele tem um objetivo, ele age no impulso. Se ele quer alcançar alguma coisa, ele não pensa se ele vai quebrar, ele sobe na mesa. Se ele quer, entende? E assim vai sucessivamente. Ele age por impulso. E eu preciso pegar essa impulsividade desse colérico e trabalhar com ela, ensiná-lo a achar as causas e as consequências. Mas eu preciso olhar para o meu filho, para minha filha, coléricos, né, colérica, e já de antemão saber que eu espero essa ação deles. Eu espero isso deles. O que eu espero do meu filho colérico? Eu espero que, se ele quer algo, ele não vai ver o que tem na frente. Lembra que eu falei? Ele não vai ver obstáculo. Ele simplesmente vai que nem um trator. Então, eu preciso me antever a isso. Se ele não está bem educado ainda, se ele ainda não consegue entender causa e consequência, se ele é uma criança pequena, eu preciso me antecipar a esses problemas. Se eu já sei como vai ser, por exemplo, vou no churrasco com piscina e ninguém vai entrar na piscina, eu já preciso trabalhar isso com o meu colérico desde casa. Filho, vai ter um churrasco com piscina. Você não vai entrar na piscina. Porque ninguém vai, porque hoje está frio, porque você está doente, né? Antecipação com o colérico, fica aí a primeira dica. Antecipação funciona demais. Os combinados, né? Em casa eu faço os combinados. Nós vamos para o mercado. Vocês vão pegar 2 coisas cada um, ok? Ok. Chegando lá, começou a se comportar mal, você precisa ter esses combinados e as punições adequadas. Eu preciso ser fiel às minhas punições. Então, por exemplo, a gente vai para o mercado, você vai com a mamãe. Eu vou deixar você pegar 2 coisas. Porém, não vai ser na hora que você quer. A mamãe não vai antecipar os corredores porque você quer. Na hora que a gente passar do corredor, você vai pegar. Ok? Se você começar a se comportar mal, a gente vai para casa. E cumprir o que você falou. Entende? Ele precisa começar a sentir as penalizações. Mas isso não pode gerar em mim uma raiva porque isso aconteceu. Eu não posso agir com a mesma raiva com essa criança porque eu entendi que essa criança não tem as ferramentas adequadas, ela não consegue controlar seu ímpeto, ela não vê causa e consequência, ela se coloca à frente dos outros e essas são as condições ruins deste colérico. Entende? Então eu preciso já saber, eu saio de casa sabendo disso. Pode ser que meu filho haja dessa forma. Eu posso voltar? Não, não posso voltar. Então eu vou ter que aguentar aquela criança gritando. E dane-se o que as pessoas vão pensar. Eu chego em casa e em casa eu intervenho com esse colérico. Aos poucos isso vai resolvendo. Isso é um processo educativo. A gente é educado ao longo do processo. Não é uma coisa que vai acontecer num dia só. Então alinhe essa expectativa. Né? Se eu preciso alinhar a minha expectativa, gente, eu vou levar o meu colérico para o mercado. Se esse colérico der ruim, hoje eu posso voltar para casa? Posso, ok. Então eu vou falar isso para ele, filho. A gente vai para o mercado. Eu vou comprar as coisas que eu preciso comprar. Você vai escolher 2 coisas. A gente vai no corredor. Na hora que chegar no corredor, você vai pegar a coisa que você quer. E se você não se comportar, a gente vai embora para casa. E você não vai mais para o mercado comigo até eu perceber que você tem condições de ir comigo. Pois bem, conseguiu fazer isso? A criança deu ruim? Leva embora. Acabou. A gente precisa resgatar essa imagem de autoridade. A gente precisa resgatar o conceito de autoridade. E eu me comprometo a fazer uma live sobre isso. Né? Beleza? Não, a criança, eu acho que não tem como, porque eu preciso ir no mercado. Então, eu preciso alinhar a minha expectativa e saber que se essa criança gritar, se essa criança fizer birra, se essa criança ela vai fazer.
E eu vou ter que simplesmente entender que aquilo faz parte, lógico, eu vou educar, entende? Eu vou manter a minha postura firme. A gente vai pegar o que você quer na hora que a gente passar pelo corredor. E se você continuar gritando, você não vai pegar. Você vai para casa sem o que a gente combinou. Dane-se o que as pessoas estão pensando. Entende? As pessoas hoje já perderam a consciência do que é normal e o que não é para uma criança. A criança está aprendendo. Não significa que você fracassou como mãe, não significa que você não sabe o que você está fazendo. Significa que as pessoas já não sabem o que é o comportamento adequado de uma criança. As pessoas estão deixando essas crianças cada vez mais hipnotizadas, sedadas, com tanta dopamina de celular. Aí pega o celular e dá na mão da criança. A criança aprendeu a se comportar no mercado? Não, ela está dopada. Ela aprendeu a se comportar no restaurante? Não, ela está hipnotizada com o desenho, ela não sabe se comportar. Aí se você tira o celular, ela grita e você coloca de novo para que ela pare de gritar por vergonha, por medo do que os outros vão pensar. Mas ela não está aprendendo. Então eu preciso suportar. E suportar é no sentido de ser suporte para o crescimento. Essa criança vai gritar? Vai. Por quê? Porque crianças fazem isso quando elas estão aprendendo. Ela deveria fazer isso na primeira infância, mas se você não fez isso lá atrás, a sua criança de 7 anos vai gritar. E você vai ter que arcar com essa consequência. Por quê? Porque você não fez isso lá atrás. É normal que uma criança de 4 anos já te obedeça completamente. Pelo menos nesses combinados. Vai ter, lógico, um momento ou outro em que você não combinou e que foge do script, mas normalmente, olha, a minha criança de 3 anos, eu combino com ela sanguínea, quente também, sabe? Que também faz birra, que se joga no chão. Mas a de 3 anos, hoje, eu combino com ela e ela cumpre o combinado. Quando que ela não cumpre o combinado? Quando ela tá com sono, quando ela tá com fome, quando a rotina deu ruim, quando ela tá cansada. E aí eu já espero esse comportamento. Sabendo que saiu da rotina, sabendo que ela não dormiu à tarde, sabendo que talvez ela acordou mais cedo naquele dia, sabendo que já passou do horário da comida e que talvez ela tá estressada, com fome, eu sei que ela vai dar ruim. Aí eu meço, entende? Eu alinho a minha expectativa. Pera, eu preciso ir no mercado, eu não tenho com quem deixar a flor. Ela vai comigo? Ela vai comigo? Ela vai gritar? Ela vai gritar. E eu vou ter que suportar, ser suporte, porque ela não tem ferramentas para lidar com o cansaço excessivo. Ela não consegue entender, o cérebro dela, o cortisol sobe na ativa área da razão e ela só sabe gritar. E aí, se eu preciso ir no mercado, eu vou suportar essa situação por entender que ela não vai ter ferramenta. Se os outros estão ali, estão pensando que eu sou uma péssima mãe, que eu não sei o que fazer, que a criança vai... Dane-se, o problema é deles, eles que levam para terapia, entende? Eu sei que eu avaliei e que eu preciso ir no mercado, e eu sei que aquela criança está fora da rotina e que ela vai me dar trabalho, entendem? E eu não vou ceder as coisas só porque ela está fora da rotina e vai me dar trabalho. Talvez eu ceda alguma coisa, por exemplo. Não deu tempo de jantar, ela tá morrendo de fome, está cansada. Neste dia, talvez, vale a pena você falar assim, nós vamos chegar, eu vou pegar alguma coisa para comer, porque eu sei que você está com fome e depois a mamãe vai fazer a compra normal, ok? E aí eu abri uma exceção. Eu vou primeiro no negócio que ela quer comer, porque eu sei que eu errei na rotina naquele dia, ou que não, eu não errei. Talvez a rotina deu ruim porque um filho ficou doente, eu fui para o hospital, ou porque o trabalho deu algum problema, ou porque alguém precisou da minha ajuda, ou porque o carro quebrou. Às vezes foge do nosso controle. E aí, no meu raio de ação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Eu posso ceder, entende? A educação, a ordem, a virtude da ordem, ela não é rígida, ela me serve e não eu sirvo a ela. Ah, não, mas ela só pode comer quando chegar em casa, não, vai jantar. Não, gente, naquele dia deu alguma coisa, fugiu, o negócio desandou. Eu preciso verbalizar isso para essa criança. Ela vai aprender? Não. No dia seguinte, talvez ela me questione, mas ontem você deixou eu comer. E eu vou repetir, ontem você comeu porque aconteceu tal e tal coisa. Quem decide sou eu sou a mãe. Hoje você não vai comer. Entende? É um processo educativo em que eu vou ponderando o que eu vou fazer mediante o conhecimento. Eu conheço essa criança, eu sei como ela vai agir, eu conheço a minha rotina, eu sei como funciona, como não funciona. Eu sei o que esperar dessa criança. Crianças choram.
crianças gritam. Esse é o normal da criança, né? A criança quer alguma coisa, a criança está com o sistema límbico, lembra? Aflorado, ela quer buscar prazer, fugir da dor, preservar a energia. Os outros sistemas ainda neurológicos não estão desenvolvidos, ela não tem altruísmo, né? Sair de mim em prol do bem de todos. Não, isso vai ser desenvolvido. E vai ser desenvolvido melhor e mais minuciosamente se a gente trabalhar a favor disso. Quantos e quantos adultos a gente vê por aí que agem que nem criança, que não conseguem fugir da dor, não conseguem ir ao encontro da dor em benefício próprio. Quantos e quantos não conseguem parar de comer açúcar sabendo que tem diabetes que está morrendo? Quantos não conseguem levantar e fazer uma atividade física sabendo que precisa? Quantos não conseguem acordar mais cedo quando precisa acordar para trabalhar? Entende? Quantos adultos a gente não conhece que parece que ficaram lá no sistema límbico ainda? Então, é a minha missão, sim, potencializar a educação dessa criança. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que Deus age sobre a natureza. Isso é frase de Santo Agostinho. A graça se dá na natureza. Então, ai meu Deus, meu filho é colérico. Então, não. Deus dá a graça nessa natureza colérica. Deus dá graça na natureza melancólica. E cada temperamento tem a sua complicação. É que hoje a gente está ficando no colérico, né? Mas vejam as outras lives. Cada temperamento tem seu nó. Não existe um melhor do que o outro. Não existe uma combinação perfeita. Sabe, qual mãe seria melhor para um temperamento colérico? Não existe isso. Essa junção do seu temperamento com o temperamento do seu marido, com o temperamento dos seus filhos, é a que Deus escolheu para a santidade de vocês. É onde vai doer mesmo, é onde vai entrar em atrito e a gente tem que melhorar. É onde a gente pode mudar o nosso modo de ser e de pensar. É onde a gente pode se antecipar às situações, entende? Então, vamos lá. Vamos para os exemplos práticos para a gente não postergar tanto, né? Na birra, na raiva, quando a criança explodiu, o que eu faço? Nunca entre num embate de grito com essa criança, que é o que normalmente a gente faz. A gente parte do pressuposto de uma autoridade que tem que estar acima, né? E tem de fato, mas essa estar acima, entendam isso. A autoridade me é dada por Deus. Eu estou acima dessa criança. Isso é fato. Nada que essa criança faça vai mudar isso, entende? Eu não preciso provar para essa criança que eu estou acima dela. Eu preciso agir como o líder que eu sou por natureza divina. Deus me deu poder sobre essa criança, entende? E para levá-la para o bem. Essa autoridade é minha, já. Eu não preciso entrar em embate com ela, né? Então, conhecendo o colérico é gritão, o colérico vai querer crescer no grito, o colérico vai, às vezes, crescer, partir para a violência, né? De chutar, bater, morder. O instinto de sobrevivência ali à flor da pele por uma sensação de injustiça. Lembrem sempre, ele não tem senso de justiça. Eu preciso alinhar esse senso de justiça. Entende? Então, não é uma ofensa direta a mim. Ele não está me afrontando. Na verdade, ele está se sentindo injustiçado e está se defendendo. E eu preciso mostrar para ele que ele não está injustiçado e que, na verdade, aquilo é o melhor para ele. Só que eu sei disso, ele não. Então, eu tenho que estar calma. Então, eu preciso olhar para essa criança e pensar assim comigo, ok, eu preciso lembra do xixi, do cocô? É o mesmo movimento de caridade. Essa criança não tem ferramenta para lidar com um problema. Eu tenho ferramenta para lidar com esse problema. A mesma coisa. Essa criança não sabe fazer cocô e xixi. Eu sei conduzi-la. Respira. Você vai, se tiver sozinha, só você e seu filho, se não é uma situação só vocês, você vai conduzir essa criança a se acalmar. Respira. Porque, gente, também tem live disso. A respiração, quando a gente respira profundamente, até 5 ou até 10, né? Acho que uma das nossas primeiras lives aqui, eu explico sobre isso. Você diminui o cortisol imediatamente. Você inativa o sistema límbico e ativa a razão. Se essa criança não é capaz de respirar,
Você pega ela à força, e não é a força brutal, é pegar a criança mesmo. Ela vai se debater, ela vai espernear. Você pega, leva para um ambiente mais calmo, fecha a porta, mesmo que ela jogue tudo do quarto. Depois você ensina. No momento que a criança está estressada, no momento que o cortisol está alto, não há processo cognitivo, ela não aprende. Você está falando e ela não está ouvindo nada. Você está tentando e ela não está ouvindo, só está aumentando a ira dela. Gritar com um colérico ou com um sanguíneo é a mesma coisa que você jogar gasolina na fogueira, álcool na fogueira. Não grite, né? Engula esse orgulho. É aí que a gente vê como a gente começa a crescer em virtudes. Porque será que não era vaidade que eu estava gritando? Se é perto dos outros, não é vergonha? Não é aquela, meu Deus, eles estão pensando que eu sou uma péssima mãe. Eu, de fato, sou uma péssima mãe. Ele não pode agir assim comigo diante dos outros. Quem é esse menino para falar assim comigo perto das pessoas? Né? E sim, você tem razão, sabe? A gente precisa colocar a criança no seu devido lugar. Mas, se eu fizer isso naquele momento, eu não estou favorecendo o crescimento dessa criança. Eu não estou favorecendo que ela aprenda. Eu vou piorar a situação. Você sabe disso. Você sabe porque isso acontece sempre. Toda vez que a gente grita com o colérico, ele piora. Ele reage meio pior ainda. Então essa criança precisa diminuir esse cortisol. Deixa ele lá. Depois que ele acalmou, e uma hora ele vai acalmar, aí sim é a hora da correção. Aí você vai e corrige. O que você fez não é certo, né? Seja lá a situação que foi, conduza a situação e ensine essa criança a se acalmar. Né? Existem várias técnicas de como acalmar, como diminuir o cortisol. Se é uma criança muito pequena, a gente pode desfocar, sabe? A criança tá brava, como, olha o cachorrinho! Pronto, a criança desfocou, ativou a visão, diminuiu o cortisol. Ativou o tato, diminuiu o cortisol. Não à toa tem aquelas bolinhas, né, de estresse. Então, espera a criança se acalmar. Depois você corrige. Autoritarismo mandão, né? A criança que lidera, a criança que quer mandar, que quer conduzir. Comece a dar alternativas para esse filho. Você tem que ensinar que ele não vai ser agradável se ele só mandar na brincadeira. Mostra para ele, fala, filho, por que você não fala assim? Tem tal e tal, qual você prefere? Né? Tem tal e tal bonequinha. Ou ensiná-lo a conduzir a brincadeira. Em benefício de todos. Mostra para ele, filho, mas será que seu amiguinho não vai ficar chateado se você fizer tudo do seu jeito? E normalmente ele se recusa a brincar quando o outro sugere alguma coisa. E aí você precisa ensinar, né, filho? Desse jeito você não vai ter mais amigos. Você já imaginou se ninguém mais quiser brincar com você porque tudo tem que ser do seu jeito? Imagina se todo mundo só brincasse do jeito do outro, você ia ficar feliz? Enfim, a gente vai conduzindo essa autoridade dele, né? Outra coisa, a energia e a intolerância à frustração. A criança não sabe que ela ficou frustrada. Ela vai reagir. Então, assim, ela queria brincar mais de bola. Lembra que eu falei, os combinados funcionam muito com o colérico. Filho, daqui 15 minutos a gente vai parar, tá bom? Filho, daqui 10 minutos, o meu combinado em casa são três avisos. Daqui 10 minutos a gente vai parar, tá bom? Amor, tá na hora de parar. E aí acabou. Pode ser que na primeira vez, se você nunca fez isso, ele vai espernear do mesmo jeito. E aí volta a regra 1. Espera ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você vai falar, da próxima vez, você não vai jogar mais bola. E cumpra o seu combinado. Se ele fizer isso numa próxima vez, tira a bola. Você não vai jogar mais. Você vai ficar um mês sem jogar bola com o seu vizinho, com o seu amiguinho, com o seu priminho, enfim. Entende? A mesma coisa, a criança tá no meio da brincadeira, tá na hora do banho. Daqui 10 minutos a gente vai tomar banho, ok? Começa a guardar os brinquedos. Ou, para o seu colérico, funciona muito bem assim. Amor, você prefere tomar banho com o Batman ou com o Capitão América? Escolhe aí um bonequinho para você tomar banho. Dar condições de escolha para ele. Então, combinados, porque ele é muito sensível à frustração, e dar condições de escolha. Isso ajuda muito, né? Você prefere tomar banho no banheiro da mamãe ou no seu? Entende? Começa a dar condições. Em casa tem um banheiro com banheira. Às vezes, quando eu tô com mais tempo, essa é uma das condições. Prefere tomar banho na banheira hoje? Entende? E os combinados. Não quis ir? Aí é a hora de você impor a sua autoridade. Você vai.
A gente vai tomar banho agora. Se espernear, a mesma coisa, volta para a regra 1. Entendeu? Outro exemplo do colérico. Sensibilidade à injustiça. A principal coisa que a gente tem que aprender é não debochar e não ironizar, porque de verdade aquela sensibilidade dele é mais aflorada. Então, às vezes, você fala assim, mas foi injusto o que você fez. Aí você vai falar assim, amor, eu entendo que você ficou chateado, mas não é isso. Aí a gente mostra o que é justiça. Eu gosto muito daquele desenho, daquela figurinha, aquela charge, em que há 3 crianças, uma grande, uma pequena e uma média. E 3 caixotes. E aí eu mostro, para o meu colérico, eu mostro isso desde pequeno. O que é igualdade? É dar um caixote para cada um. E essas 3 crianças estão tentando assistir um jogo com parapeito. Então, se eles. O maior, ele já enxerga sem o caixote. O do meio, com um caixote resolveria. E o pequeno, com um caixote ele não vê com nenhuma e piorou, ele precisaria de 2 caixotes. Então, vocês já viram esse desenho? Eu vou colocar aqui para vocês verem. E aí a gente mostra o que é justiça. O grande não precisa de caixote. É justo que eu dê um para cada um e o pequeno não veja? Né? Então, esses exemplos a gente precisa trazer. Filho, é justo que faça assim e assim com a sua irmã? E assim, enfim, no dia a dia esses exemplos vão aparecendo. Eu te trato diferente porque vocês são diferentes. A sua irmã tem necessidades diferentes da sua, tem idade diferente da sua, você tem tanta idade. Entende? Essa sensação de injustiça pode gerar numa criança colérica a dúvida se é amado. Entende isso? E às vezes eles não vão te falar que eles não sabem que é amado. Então eu preciso verbalizar e mostrar o que é a justiça e validar o que ele sentiu. Entende? Assim, eu entendo que você se sentiu frustrado, mas não dava mais para jogar bola. Por quê? Porque se a gente atrasasse, a mamãe ia enfim, conta o que ia acontecer, né? A gente ia perder o horário enfim, de outra coisa, a mamãe tinha dentista, ou ia passar o horário de dormir, depois você fica muito cansado, amanhã você não consegue render direito, não consegue ficar, você fica mal-humorado. Então, o justo não é necessariamente não te frustrar. Eu entendo que você ficou frustrado, mas nem sempre dá para fazer o que a gente quer. Então, assim, entende? Não é ironizando e debochando, porque isso aumenta a ira dele. E por último, né, último exemplo que eu queria trazer é a questão da correção em público. Lembra no primeiro exemplo? Se a sua criança deu PT no meio das pessoas, não a corrija no meio das pessoas, porque ele vai ficar mais irado ainda. Ele precisa trabalhar ainda a vaidade, que do colérico é bem aflorada. Mas isso é um processo longo, né? Dele entender a humildade e tudo mais. Neste primeiro momento, quando eles são crianças, só tirem do meio das pessoas. Se ele está se debatendo, tarará, conduza ele para outro ambiente em que esteja só vocês dois. Aí volta para a primeira regra. Espera se acalmar. Depois que se acalmou, você corrige, você ensina. Enquanto ele está nervoso, não adianta ensinar nada. Né? Com o meu Gabriel, o meu colérico, quando ele era pequenininho, eu ensinei ele a respirar. Eu fazia a dinâmica de quantas cores você está vendo para ele se acalmar. Então, quando eu percebia que ele estava mais nervoso, eu ativava a visão. Filho, quantas cores, quantos tons de verde você está vendo? Filho, quantos cantos de pássaro você está ouvindo? Você ativa a razão e diminui a área do sistema límbico. Então, isso é neuronal. Eu preciso entender que essa área da razão ainda não está totalmente formada e eu preciso entender que ele não consegue acionar essa área com muita facilidade. Eu preciso conduzi-lo a isso. E ativar os sentidos ajuda muito. Então, resumidamente, espera ele se acalmar e ensine-o a se acalmar, com respiração e saindo do meio das pessoas. Conduza isso e torne isso uma regra. Filho, você tá nervoso. Vá para o seu quarto na hora que você acalmar, a gente conversa. E se ele não fizer isso, puna-o. Ele precisa ser punido. Entende? A punição é a nossa melhor educação. E puna com uma coisa justa. Né? Cuidado com o que você vai falar de punição, porque você vai precisar cumprir. Você vai ficar um ano sem brincar com seu carrinho. Você vai ter que fazer isso. Então, mece realmente essa justiça, sabe? Se é uma criança muito pequena, eles não têm uma memória muito boa.
o centro da memória não está bem desenvolvido. Então, às vezes, daqui 10 minutos ele já nem lembra. Criança de 2 aninhos, 3, amanhã ele já não sabe o que ele fez hoje, entende? Então, às vezes, uma punição de uma semana é muita coisa. Ele não vai nem lembrar por que ele está de castigo. E às vezes ele vai te desobedecer por não lembrar, entende? E lembre-se, isso é tão importante, gente. A obediência, o honrar pai e mãe, o quarto mandamento da lei de Deus, enquanto eles não são donos da razão, é a minha missão levá-los a me honrar. Senão o pecado é meu. Veja que grave que é isso. Eu preciso criar condições de que ele me obedeça. Se eu der uma punição que ele não entende, que ele não lembre ou que ele não consiga, ele vai me desobedecer e o erro é meu, entende? Então, uma criança, por isso que é importante eu entender o funcionamento do cérebro da criança, quando que ele começa a entender, quando que para ele faz sentido. A criança de 2 anos não lembra. A criança de 1 ano, minha filha, piorou, entende? Eu vejo mães, às vezes, brigando com uma criancinha de um aninho para 2. Não vai adiantar, essa criança não consegue entender nada. Ela não sabe nem quem é ela. Ela começou a entender que ela não é a mãe agora, entende? Até então ela era uma coisa só. Então vamos lá, recapitulando. Correção em público não funciona com colérico. Gritar com colérico piora 1 milhão de vezes. Entender que a criança não tem as ferramentas para lidar com aquilo me ajuda a ter mais paciência e mais caridade com aquela criança. A virtude da ordem me serve, não sou eu que sirvo ela. Então, às vezes, algumas concessões são importantes se o dia saiu do lugar, se alguma coisa aconteceu e tirou do eixo, né? Eu preciso criar punições que eu consiga cumprir. Eu preciso ensinar essa criança o senso de justiça, né? O que é justo, o que não é. Eu preciso validar o que ela sente, dar nome ao que ela está sentindo. A criança não sabe o que ela está sentindo, sabe? Então, assim, às vezes acabou, eu tirei dali, eu preciso falar para ela. Eu entendo, você está chateada porque eu te tirei do parquinho. Ok, filho, a mamãe também fica chateada às vezes quando eu não quero parar uma coisa muito legal que eu estou fazendo. Mas agora a gente precisa fazer isso, né? Por exemplo, esses dias eu fui no parquinho, e fiz o combinado na terceira vez, a gente vai embora. Mesmo assim, a Flor foi embora muito chateada, foi embora chorando. Eu falei, filha, eu entendo que você ficou chateada, mas agora chega. Se a gente ficar aqui mais um tempo, eu vou atrasar para levar sua irmã no balé. Ela não pode faltar o balé porque a gente quer ficar mais tempo no parquinho, não é justo. E nesse caso, a Flor, ela só chorou, ela não se negou, ela não fez birra nem nada. Mesmo assim, eu preciso ensiná-la a lidar com essa emoção. Tá tudo bem ela chorar, entende? Mas antes disso, quando ela era menorzinha, era birra na certa, era se jogar no chão, mas eu preciso pegar essa criança, botar no colo, ela vai gritar, ela vai espernear, dane-se o que as pessoas estão pensando. Eles que façam terapia. Certo, gente? E para finalizar, para encher o nosso coração de esperança, eu quero ler uma frase que Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, escreveu sobre a própria, sobre a nossa santa, minha santa querida, minha amiga do céu, escrevendo essa carta para a irmã dela. Ai, a nossa pequenininha é uma criança de uma vontade invencível. Quando ela diz não, nada a faz ceder. E isso trazia ao coração de Santa Zélia uma insegurança, né? De tipo, tem outras cartas em que ela diz: eu não sei mais o que fazer com essa menina. Essa menina parece invencível. Gente, mãe de Santa Zélia, ela é santa, né? A filha é santa, todos os filhos dela chegaram à santidade, estão nos altares da nossa igreja, nos trazem ensinamentos importantíssimos. E embora Santa Teresinha não fosse colérica, né, pelos descritos, pela própria biografia dela, a gente acha que ela é melancólica, né? Santa Zélia também sentiu isso e conseguiu conduzir os seus ao céu. E hoje a gente tem tantos conhecimentos sobre os temperamentos, sobre a psicologia, sobre o desenvolvimento neuronal, né, sobre o desenvolvimento físico dos nossos filhos. Quanto mais a gente mergulhar nesses estudos, mais a gente tem clareza do que fazer. Se isso de alguma maneira te ajudou, te clareou, eu te peço, vem aqui, segue meu canal, né? Me ajude a crescer nesse apostolado aqui na internet. Eu já passei por muitas situações dessa, eu já me senti uma mãe
a pior mãe da face da terra. Quantas e quantas vezes eu já fui dormir chorando e pedindo perdão a Deus e pedindo que Ele me desse uma luz para ser melhor. E ao longo desses 16 anos, Ele vem me dando essas luzes, né? Tanto às vezes na palavra de outra pessoa, no ensinamento do meu diretor espiritual, nos estudos inúmeros que eu fiz de psicologia, de logoterapia, de terapia cognitivo-comportamental, de mestrado e doutorado em educação, mas também de virtude, de temperamento, de filosofia. Eu venho costurando esses estudos da minha vida, a prática materna mesmo, né? E também a prática no consultório, a prática com os meus pacientes de terapia, com as mães com as quais eu divido esses ensinamentos. Então, se você gosta disso, se você gostou, se te ajudou de alguma maneira, compartilhe essa live, curta para ganhar mais alcance, me ajude a crescer aqui nesse apostolado. E até a próxima aula, se Deus quiser.